Oi, gente. Oi, meus queridos estudantes do sétimo ano do ensino fundamental. Essa aula é para vocês. Hoje nós vamos conversar muito aqui, mas antes, para quem não me conhece, meu nome é Catiúcia Rico, sou professora de História e tem uma frase que eu gosto muito do Sócrates, que é só sei que nada sei. Mas uma coisa eu sei, para a gente poder entender história, a gente precisa começar lá no início, fazer todas as nossas anotações necessárias no nosso caderno, fazer a nossa linha do tempo, fazer os nossos mapas mentais, porque a história ela é contínua. Um conteúdo está diretamente ligado ao outro. Então, se fica alguma lacuna, a gente se perde nesse período, certo? E hoje nós vamos falar de uma parte que eu adoro, que é expansões marítimas europeias, as grandes navegações. Nós somos brasileiros, moramos no Brasil e todos nós sabemos que nós fomos colonizados pelos europeus, pelos portugueses. Então, esse conteúdo tem tudo a ver com a gente. Vamos lá. Já coloco para vocês aí logo assim de cara para a gente poder tentar entender quais foram os motivos, quais foram as motivações, né? O que levou que ocorresse as grandes navegações, essas expedições marítimas. Então a gente tem uma figurinha de um lucro à vista, dinheirinho, uma cruz. Vamos tentar entender. O incentivo, trouxe alguns aqui, tá, gente? Então, um incentivo foi a formação de determinados monopólios. A localização geográfica da Península Itálica favorecia o comércio dentro do Mediterrâneo, assim como o renascimento cultural, comercial, urbano, com essa centralização do saber humano, né, o renascimento que nós vimos. Cristóvão Colombo, genovês, que era italiano, mas navegava pela Espanha, foi o primeiro a chegar nas Américas. Então já havia esse monopólio das rotas comerciais. A busca incansável por metais, esgotamento de minas europeias, a busca de novas fontes, e essa busca pelo ouro, pelo diamante, por escravos. Inclusive na Espanha inaugurou o metalismo, parte do mercantilismo, e a religião. E aí, meus caros, lembra da Reforma Protestante? Lembra da Contra-Reforma? Se você não lembra, vai aí no meu canal neste link, porque lá tem a videoaula. Reforma religiosa, reforma protestante, não é verdade? De Lutero, Martinho Lutero e a Contra-Reforma. Na Contra-Reforma, como vocês lembram, eu tenho certeza, foi criada a Companhia de Jesus. E a Companhia de Jesus tinha o objetivo de quê? Expansão da fé cristã. Então, nas novas terras, América, Ásia e África, certo? E aqui, nós brasileiros, quando Pedro Álvares Cabral descobriu ou invadiu o Brasil, a Companhia de Jesus veio para cá, né? Catequizar os índios. Tá vendo, gente, como um conteúdo é ligado ao outro? Como uma história é maravilhosa? Quando a gente começa a compreender, a gente entende e esse mundo de conhecimento se abre. E aí eu trouxe para vocês uma charge muito legal, que é Colombo e Cabral. Então, Colombo fala assim, quer dizer, Colombo, Cabral fala, né? Quer dizer, Colombo, que você acha que esteve na Ásia? E daí, Cabral? Você não achou que tinha descoberto uma ilha? E é justamente isso que a gente está vendo nessa videoaula. Essas descobertas ou essas invasões, depende do ponto de vista, porque cada história pode ser contada de diversos ângulos. A gente vai ver o que Cristóvão Colombo descobriu ou invadiu e Pedro Álvares Cabral também. A expansão marítima europeia, então, em palavras bem rasas, a gente pode dizer que ela foi um movimento de saída ao mar, feito principalmente por monarquias ibéricas, Portugal e Espanha. Vamos ver aqui o pioneirismo Portugal,
E Portugal aí desenvolve as caravelas, né? E aí a gente tem a bandeirinha, que é a bandeira de Portugal e bandeira de Espanha. E um dos objetivos, claro, era chegar até o Oriente, chegar nas Índias, descobrir essa nova rota comercial. Só que aí a gente tem o imaginário dos navegadores. E para isso, deixa eu localizar um livro aqui. Ah, não tem um não, eu tenho vários. Olha aqui, essa coleção do Percy Jackson. Essa coleção de livro, ela retrata muito bem esse período histórico. Sim, Mar de Monstros, lembra? Apesar do desejo de se aventurar nas viagens marítimas, os europeus tinham medo do desconhecido. O Oceano Atlântico aterrorizava até mesmo os navegantes mais experientes. A crença na existência de monstros, deixa eu achar aqui, olha que lindo, a gente adora o Percy Jackson, acho maravilhoso. A existência nessa existência de monstros marinhos, nessas terras exóticas habitadas por criaturas disformes, povoou durante séculos. Não foram dias nem horas, foram séculos a imaginação dos navegantes europeus. Além disso, havia a crença de que a Terra era plana. Vê se pode, eles achavam que a Terra era plana. E havia mares ferventes habitados por serpentes e dragões gigantescos. E, para piorar isso, muitos navios saíam nas expedições e não voltavam. Até mesmo no Cabo das Tormentas, muitos naufragavam por lá e perpetuava esses medos. O pioneirismo português tem vários fatores que ajudaram muito esse pioneirismo português. A geografia, né? O extenso litoral português, a tradição pesqueira, experiência em navegação em alto mar. Então, eles tinham grande experiência em navegação em alto mar por causa da pesca do camarão. Em 1385, é importante também, teve uma grande revolução, que foi a Revolução de Avis, e neste momento Portugal manteve a sua soberania, o rei se fortaleceu e fez aliança com quem? Com a burguesia. A burguesia era uma classe em ascensão dos comerciantes. E tudo na história tem uma intenção. A burguesia, o que ela queria? Ela financiava as navegações, pois estava atrás de novos produtos, mercadorias, para serem vendidos com preços mais altos no mercado europeu. Em 1415, houve também a conquista de Ceuta, que hoje é Marrocos, no norte da África, próximo ao Estreito de Gibraltar. O que significa isso? Lá eles tinham controle da entrada e saída dos navios do Mediterrâneo. A nobreza, que buscava honras e terras, e o clero, como eu falei com vocês, pela Contra-Reforma, com o interesse de espalhar o catolicismo. É importante a gente entender também que o pioneirismo português, os portugueses eles tinham contato com as novas técnicas náuticas. Aqui no nosso livro de história, e esse momento de pandemia, esse material você tem em mãos, então é um material potente que você deve utilizar muito, estudante. Dá uma lidinha aqui, que aqui vem falando dessas novas técnicas náuticas da época. Então, a bússola, o astrolábio, o quadrante. E os portugueses criaram as caravelas, como eu já mostrei uma foto para vocês, que era um barco mais leve e mais fácil de manejar em alto mar. Então, isso tudo favoreceu o pioneirismo português. Em busca da famosa Índias, dessa nova rota. Em 1420, na África, no arquipélago de Madeira, já foi feita a produção e a exploração de açúcar e depois foi amplamente explorada no Brasil colônia pelos portugueses. Então, eles já tinham experimentado, vivenciado essa ação lá no arquipélago de Madeira, o que fizeram com muita tranquilidade aqui no Brasil durante muito tempo no Brasil colônia.
1488, Bartolomeu Dias, esse eu tenho pena, tá, gente? Vamos lá ver. Bartolomeu Dias, ele conseguiu atravessar o temido Cabo da Tormentas. Lembra que eu falei do Cabo da Tormentas, onde os navios ficavam naufragados? Então, ele conseguiu atravessar lá no sul da África. E aí ele até rebatizou de Cabo da Tormentas, passou para Cabo da Boa Esperança. Só que ele não seguiu o caminho até as Índias, ele voltou para Portugal. Ele ficou tão empolgado, né, acredito eu, colocando lá na cabeça dele hoje, acredito eu que ele se empolgou tanto que ele voltou para Portugal, então ele não chegou até as Índias. E aí, em 1489, um ano depois, Vasco da Gama atravessou o Cabo das Tormentas, que agora não era mais Cabo das Tormentas, era Cabo da Boa Esperança, e foi o primeiro a chegar nas Índias, na cidade de Calicut. Eu aqui fico muito triste nesse período de pandemia, eu não tenho um globo, eu não tenho um mapa, mas nós temos algumas imagens na internet que a gente consegue estar buscando para poder exemplificar para vocês como seria essa rota, ok? E aí, como bons brasileiros que somos, chegou o Terra Vista. Em 1500, Pedro Álvares Cabral seguiu viagem em direção às Índias. Porém, ele chegou às terras que viriam a ser o Brasil. E aí, isso já é um assunto para uma outra aula, né? A descoberta, a invasão do Brasil, depois a exploração do Brasil. Eu tenho esse material que é muito legal, ele me acompanha desde 1996, que é sobre a leitura das cartas de Pero Vaz de Caminha. É muito interessante, falando deste momento de expansionismo marítimo europeu. E aí a gente tem a navegação espanhola. Lembra de Cristóvão Colombo, né? Que foi ali um dos motivos lá no início? Então vamos lá. Em 1492, Cristóvão Colombo ele já acreditava que a Terra ela era redonda. E ele, equipado com 3 caravelas, Pinta, Nina e Santa Maria, ele partiu em expedição do porto espanhol de Palos. Chegou à ilha de Guanani, que chamou de São Salvador. Em seguida, atingiu as ilhas de Cuba e São Domingos, que hoje são Haiti e República Dominicana. Só que, gente, pasmem, ele achou que eram as Índias, ele estava convicto que eram as Índias, até apelidou as pessoas que lá estavam de índios, sabe? Ele achou mesmo que eram as Índias, tanto achou que ele voltou não uma nem duas, mas ele fez mais 3 viagens às ilhas caribenhas, achando que eram as Índias. Ô, coitado. Em 1513, Vasco Nunes de Balboa chegou ao Oceano Pacífico, atravessando a América Central. Acredita-se que ele tenha sido o primeiro a avistar o Pacífico. Gente, olha que maravilha! Estudantes, olha que maravilha! Pensa com essa cabeça de um grande navegador, de ser o primeiro homem a avistar o Oceano Pacífico. Em 1521, Fernão Magalhães chegou às Filipinas, só que ele foi morto. Porém, o navegador Sebastião Elcano completou a viagem retornando à Europa, comprovando empiricamente que a Terra é redonda. Então, em 1521, foi comprovado empiricamente que a Terra é redonda. E é isso. Hoje eu trouxe para você essa aula resumida de expansão marítima das grandes navegações. Espero que eu tenha ajudado você muitíssimo nesse momento. Já estou preparando umas outras aulas, o Tratado de Tordesilhas, para a gente poder entender melhor todo este conteúdo. Siga as novas atualizações no canal e é isso. Fiquem bem, se cuidem e utilizem sempre seu material de apoio para fazer sua linha do tempo, o mapa mental, certo? E a gente se vê.